Olá, boa tarde. Meu nome é Silmara e junto com as minhas colegas de curso Gilmara e Mariana, vamos abordar hoje a questão do impacto das telas na vida das crianças e como isso reverbera na ação docente do professor na educação infantil. Vou começar me apresentando. Eu sou uma mulher de 48 anos, tenho a pele clara, o cabelo na altura dos ombros encaracolados. Hoje estou usando um cachecol cinza, uso óculos, tenho uma deficiência no rosto, uma paralisia facial, uso de prótese na órbita direita. Então, como eu havia dito, vamos falar hoje sobre o impacto das telas, mas antes, vamos fazer uma abordagem histórica de como a ação docente foi se construindo desde o século passado até agora e como isso hoje é sentido pelos professores na prática docente, quando a gente recebe nas salas, nas escolas, as crianças que são inseridas no mundo digital muito cedo, às vezes sem um familiar que possa conduzir essa situação. Então, a gente vem sentindo essas consequências no nosso trabalho e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, na educação infantil, o foco é cuidar e educar, que são ações indissociáveis. E o papel do professor na educação infantil é fazer essas mediações, é acolher as crianças, é fazer essa escuta atenta, é perceber como é que essa criança está chegando na escola e, assim, fazer propostas que vão ao encontro da demanda que hoje a gente tem, né? Que são das crianças, focando mesmo na educação infantil, as crianças bem pequenas, de 0 a 3 anos e de 4 e 5 anos. Então, assim, quando a gente pensa na educação infantil, na construção disso, no século passado, as crianças elas eram levadas para um espaço coletivo e as pessoas que acolhiam essas crianças, elas não tinham nenhum tipo de formação em pedagogia, no magistério, era uma fase assistencialista, que o foco era apenas ficar com a criança, cuidar, higienizar, sem nenhum olhar pedagógico, educativo. O olhar era assistencialismo mesmo, só para assistencialista, desculpa, só para cuidar dessa criança enquanto alguém trabalhava ou alguém ficava com essa criança, ou alguém precisava deixar essa criança nesse espaço para fazer alguma outra coisa. Então, o foco era só mesmo ficar com a criança, uma guarda, digamos, né? Quando a gente chega na década de 70, 80, a gente tem uma educação infantil voltada para como se fosse um preparo para o ensino fundamental, como se fosse como tinha esse nome de fato, né, de um prézinho, né, às vezes, eu fiz o prézinho, inclusive, na década de 80, então, assim, a gente tinha por hábito na educação infantil, preparar a criança tinha até exercício de coordenação motora, pontilhado, que a gente não, assim, né, a sociedade entendia a educação infantil dessa forma, como um preparo para o ensino fundamental, para a fase da alfabetização. Quando a gente chega em 1996, existe a LDB, né, que traz alguns direitos e alguns deveres, né, dentro disso, e aí a criança, então, ela passa a ser um sujeito de direitos e não mais uma visão passiva de tornar a ser, ela já é uma criança e ela já tem esse direito, e aí a formação para atender essa criança, ela passa a ter uma preocupação que esses profissionais sejam qualificados e que passem, então, a fazer o curso de graduação em pedagogia, que já um pouquinho antes, voltando ainda um pouquinho, já tinha o magistério, né? Os professores na década de 80, 90, eles ainda podiam fazer o magistério a nível médio e já podiam ser docentes e trabalhar com as crianças de uma forma mais voltada para a educação mesmo, né? E não só assistencialismo. Então, com a LDB em 96, a criança e o professor, ele passa a ter esse olhar um pouco mais estruturado, né? E aí a criança, então, ela passa a ser olhada como uma criança com seus direitos, que, no caso da educação infantil, que seja imprescindível, que seja interações e brincadeiras, um dos eixos, né, da educação infantil, para a gente qualificar as experiências das crianças e oportunizar a elas
experiências que possam ajudá-las no seu desenvolvimento amplo, cognitivo, afetivo, social. E aí, então, a gente se depara com a atual realidade, que são as crianças que vêm chegando nos últimos tempos, né, especialmente após a pandemia da Covid-19, 2020, que a gente ficou afastado das escolas, 2021, as crianças chegam na escola, começam a vir apresentando algumas fragilidades, das quais nem assim, as famílias e nem a equipe docente, eu acho que a sociedade no geral, estava preparada para isso ou esperando isso, né? As coisas foram acontecendo meio que da forma que deu, né, na pandemia, e agora a gente está sentindo os impactos dessa pandemia e desse afastamento e dessa exposição, não só das crianças, também dos adultos, com as telas e com todas essas questões, de uma forma intensa, né? É assim, a gente sabe que a tecnologia ela vem para nos ajudar e tem muitas coisas que se a gente for usar, a gente usa de forma com qualidade e melhora grandiosamente o nosso trabalho, a nossa vida. Só que quando a gente é exposto a isso sem nenhum repertório, sem nenhum olhar, sem nenhuma supervisão de um adulto, de um familiar, a gente vai colhendo as consequências de uma educação voltada para as crianças de forma meio que só usando a tecnologia, como uma babá digital, sem muito aprofundamento de como isso pode reverberar na vida das crianças. Então, a gente vai sentindo que, assim, a criança chega na escola e ela não consegue fazer funções executivas básicas. Abrir a mochila, pegar uma coisa que você está pedindo. Então, assim, a gente vai percebendo uma irritabilidade, crianças com muito sono, e algumas delas até verbalizam isso, né? Que elas estão de fato com sono, que elas ficaram muito tempo no videogame e que ficaram brincando com o irmão ou com um familiar. E aí a gente não consegue andar muito com outras questões, porque a gente tem que voltar para essa criança e perceber qual é a necessidade dela naquele momento e assim como que a gente vai norteando esse trabalho numa sala que tem outras crianças e outras demandas. Então, assim, a professora Gilmar, ela vai falar um pouco da dificuldade que ela vem sentindo na sala de aula dela com as crianças que ela acolhe, e a professora Mariana, na sequência, vai falar quais são os caminhos, talvez os possíveis caminhos que a gente pode traçar, né, para a gente tentar melhorar um pouco essa condição, porque assim, o tempo da infância é um tempo precioso, é o tempo que as crianças precisam experimentar coisas, e o tempo da internet e o dos vídeos, eles são muito rápidos, então vai em contrapartida a tudo isso que a gente precisa desenvolver na educação infantil. Então, assim, a gente precisa cuidar e proteger que o tempo da infância da criança seja, de fato, voltado para o desenvolvimento dela em amplo aspecto, né? Não apenas a questão tecnológica, mas, assim, sensibilizar e olhar para a vida, cuidar daquilo que é essencial, as relações, as memórias afetivas, as experiências com qualidade, os vínculos que deveriam e que precisam ser estruturados na educação infantil, junto com a família, junto com os colegas de sala, junto com os adultos. As crianças na educação infantil, elas ficam muito tempo na escola. Então, assim, às vezes passa de 9 horas esse tempo que a criança fica na escola, na educação infantil. Então, assim, esse tempo ele precisa ser de qualidade. E como que a gente pode oferecer esse tempo de qualidade com essa demanda que os professores também não estão, e estamos fazendo essa pesquisa, estamos procurando essa qualificação para receber e qualificar melhor essas crianças e essas propostas, porque assim, o professor ele se forma conforme ele vai vivendo a docência dele, né? Tardif fala disso. Então, assim, ele se constrói enquanto executa o seu trabalho, e agora estamos com essa nova demanda, e aí a gente vai procurando caminhos para tentar amenizar os efeitos de como as crianças estão chegando e de como a gente pode
repertoriar essa criança para que a gente possa garantir para ela uma infância de qualidade voltada naquilo que importa, que é o tempo de vida, o tempo das experiências e dos vínculos. Então, a seguir, a professora Gilmara vai falar um pouco sobre como ela está esperando as crianças, como ela percebe as crianças chegando. Em seguida, a professora Mariana falará um pouco sobre alguns caminhos que a gente pode percorrer. Agradecemos a atenção, seguimos. Então, hoje um dos maiores desafios que nós professores encontramos devido ao uso excessivo de telas, né, pelos nossos alunos, é a falta de concentração, né? Fator esse que vai trazendo mais dificuldade ainda na socialização entre os pares, entre as crianças lá na sala de aula e também na aprendizagem. Outro fator que nós percebemos também e que causa nos nossos alunos é a questão do sono, né? As crianças, principalmente os alunos que estudam no período da manhã, eles dormem durante a aula, logo nos primeiros minutos ali, às vezes até 1 hora, dormem. A irritabilidade também é outro fator muito percebido por nós professores. Então, são questões que ultimamente nós estamos vivendo no nosso cotidiano da sala de aula, né? E aí, como prática pedagógica para ajudar nesse processo, para ajudar com que as crianças não fiquem entediadas na sala de aula, o professor tem que buscar novas ferramentas. Ele tem que ver o termômetro ali, né? Tem que perceber o que está acontecendo e trazer uma aula mais dinâmica, um momento onde as crianças possam trabalhar com seus pares, estimula muito isso, né? Ajudar um ao outro nas atividades, elaborar também, construir também. Então, isso deve fazer parte de uma rotina elaborada pelo professor, né, planejada, para ajudar nesse momento. E nós não deixamos de usar as telas, né? Nós temos lá projetos que são bem sucedidos, bem conduzidos e ajuda também na questão da aprendizagem. Então, sempre usar de uma forma adequada, o uso deve ser usado de forma inteligente e ética e com certeza isso vai agregar na vida do aluno. As tecnologias, hoje elas fazem parte do ambiente escolar. Nas escolas públicas, nas escolas privadas, elas estão ali. É uma ferramenta para nos ajudar no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Ela faz parte hoje de uma das estratégias de ensino, né? Então, é importante que o professor, de forma ética, tenha sempre um propósito pedagógico para o uso da ferramenta. Então, quando ele vai lá para o laboratório de informática, ele já tem que ter em mãos ali o seu planejamento. Ele tem que ter uma intencionalidade naquele momento. A título de pesquisa, por exemplo, produção escrita, uma curiosidade que surgiu durante a semana na sala de aula e naquele momento não foi possível buscar no Google, mas ele pode depois na aula seguinte ali do laboratório fazer essa pesquisa com o aluno. Ele tem que usar essa ferramenta para incentivar o aluno a buscar conhecimento. Então, de forma ética, esse trabalho ele vai orientar não só o trabalho do professor, como também o aluno a usar de forma que ele possa aprender com toda essa tecnologia que está presente. Não usar aquele momento somente para brincar. Ele pode sim ter um momento com os colegas mais lúdico, mas nunca deixar de ter um propósito pedagógico onde ele possa realmente ter um momento de aprendizagem.
Eu acho que isso faz parte hoje da vida das crianças e nós devemos usar da melhor forma possível, né? E nós também aprender a usar sempre com o propósito de orientar e auxiliar os nossos alunos. Então, no momento das reuniões com as famílias, eu costumo trazer esse tema também, né? Trazendo uma reflexão, porque os pais se queixam bastante. Ah, professora, meu filho fica muito tempo, eu fico brava, eu tiro, ponho de castigo, e eu não vejo que esse seja o caminho. Então, eu costumo sugerir para as famílias que eles façam em algum momento do dia uma atividade em família, por exemplo. Pegar lá um período onde todos estejam juntos e sair para ir para uma pracinha, andar de bicicleta, procurar uma atividade física, né, uma natação, um esporte que a criança gosta, por exemplo. Então, esse momento que você fica fora de casa para exercer uma atividade, a criança já está sem a tela, né? E, consequentemente, também a família. Que é importante também a família ter essa consciência, esse momento de interação. Então, se você sai com seu filho para uma pracinha e vai ali brincar com ela, com a areia, fazer castelinho, né? Ou brincar no parquinho, também guarde o seu celular. Esteja presente ali com o seu filho. Então, se você ficar 1 hora fora, é 1 hora sem tela. Se você leva ele para uma atividade de futebol, natação, qualquer outro tipo de esporte, você vai ficar também quase 2 horas fora de casa sem a tela. E eu acho que isso é bem produtivo, né? Você também chamar seu filho para um momento de atividade dentro de casa, preparando um bolo, uma gelatina, fazendo algo assim, as crianças adoram, né? Filho, vem aqui para a cozinha, ajuda a mãe a fazer um bolo, vem ver como que tá ficando, né? São coisas, você não vai fazer isso todos os dias, mas são pequenas coisas que eu acho que dá para você trazer seu filho para perto de você sem ter que ficar discutindo ou tirando, escondendo, né? Que são vários relatos de família, das famílias que falam, professora, eu tenho que esconder, a gente acaba brigando. Então, o que eu proponho é sempre alguma atividade, ou uma atividade física, né, de esporte, ou alguma atividade que você consiga fazer com o seu filho em casa. Então, são esses momentos, né? Se você ficou 2, quase 3 horas fora de casa, depois essa criança chega em casa, toma um banho, depois tem um momento, aí você pode, olha filho, agora você pode fazer uma atividade no seu tablet, né? Depois você vai jantar, você vai descansar um pouquinho e coloca para dormir. A família precisa também ter uma rotina dentro de casa. A rotina, ela faz parte da nossa vida, da nossa organização. Na escola tem rotina. Dentro de casa também é fundamental que se tenha uma rotina. Isso ajuda muito. E isso faz parte da minha orientação às famílias. Competir com o mundo digital é um grande desafio hoje para o professor. Os estímulos são inúmeros, né? O audiovisual, as cores, enfim, as informações são imediatas, eles podem acessar muitas coisas ao mesmo tempo, então é bem complicado. Porém, eu costumo dizer o seguinte, que a tela, ela nunca vai substituir algo que o professor, no seu dia a dia, consegue fazer ali. Não é só trabalhar as habilidades, trabalhar questões pedagógicas, mas a tela, ela jamais vai conseguir dar um abraço naquele aluno,
ter uma escuta ativa, ouvir, deixar ele falar. Isso no dia a dia, ninguém consegue fazer melhor do que o professor na sala de aula. Isso não muda. Nós podemos ter diferentes tecnologias, que eu acho importante, né? As ferramentas vieram para nos auxiliar, faz parte da nossa sociedade, do mundo. Então, é fato. Porém, a humanização, aquilo que é real, ninguém nos tira. Então, quando algum aluno vem com uma tristeza e você o abraça, ou quando ele vem com uma notícia boa, né? Ai, nasceu o meu irmãozinho, e você parabeniza, você dá um abraço. O professor, hoje eu estou fazendo aniversário, e aí nós cantamos parabéns, e ele se alegra ali na frente, ouvindo seus amigos batendo palma, cantando, e todo mundo depois abraçando. Isso nenhum algoritmo vai tirar. Ele é real, né? Então, eu acho que nós devemos pensar sempre que toda a tecnologia, ela vai estar presente, ela é uma ferramenta para nos ajudar, e nós temos o nosso papel de mediador, né? E o que eu precisei reaprender para tentar ajudar as crianças que demonstram essa agitação, essa dificuldade muitas vezes de permanecer numa sala de aula, é você, em alguns momentos, parar tudo o que está sendo feito e propor uma atividade lúdica, de movimento. A neurociência, ela vem ajudando muito nessas questões, vem mostrando o quanto é importante você dar umas paradinhas ali naquela aula, que de repente pode estar sendo maçante para o aluno, sim, permanecer aquele tempo sentado, olhando para o livro, ou para o caderno, ou para a lousa. Dá uma paradinha, dá uma respirada, faça uma brincadeira, né? Morto-vivo, fazer alguma atividade, uma brincadeira relacionada à música, à questão de memória. Então, isso ajuda muito. Eu venho praticando isso e eu percebo que isso vem trazendo um momento prazeroso. Então, eu acho que vale a pena a gente buscar algumas estratégias para ajudar no processo, né? Bom, pensar numa proposta de atividade onde tenha o foco principal as interações, eu creio que seja de muita importância que o professor propicie momentos de atividade sempre no coletivo. São momentos que traz para as crianças reflexão, eles expõem os seus sentimentos, os seus medos, né, suas angústias. Então é importante que o professor tenha esse vínculo, crie, né, esse vínculo com o grupo, para que esse espaço seja um espaço de escuta, de fala dos alunos, e que as crianças também nesse momento elas possam ter a oportunidade de construir as regras de convivência dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Cuidar dos espaços coletivos, como organizar a sala, como nós podemos organizar nossas mesas, nossas cadeiras, de forma que todos possam se ver, se olhar, né? Participar desses momentos. Então é importante que nesse momento de interação haja também um tempo para que as crianças, um espaço para que elas possam participar na construção dessas atividades, porque elas vão se sentir valorizadas, ouvidas, e eu acho que é por aí que nós devemos iniciar. Então, hoje, um dos maiores desafios que nós, professores, encontramos
devido ao uso excessivo de telas, né, pelos nossos alunos, é a falta de concentração, né? Fator esse que vai trazendo mais dificuldade ainda na socialização entre os pares, entre as crianças lá na sala de aula e também na aprendizagem. Outro fator que nós percebemos também e que causa nos nossos alunos é a questão do sono, né? As crianças, principalmente os alunos que estudam no período da manhã, eles dormem durante a aula, logo nos primeiros minutos ali, às vezes até 1 hora, dormem. A irritabilidade também é outro fator muito percebido por nós professores. Então, são questões que ultimamente nós estamos vivendo no nosso cotidiano da sala de aula, né? E aí, como prática pedagógica para ajudar nesse processo, para ajudar com que as crianças não fiquem entediadas na sala de aula, o professor tem que buscar novas ferramentas. Ele tem que ver o termômetro ali, né? Tem que perceber o que está acontecendo e trazer uma aula mais dinâmica, um momento onde as crianças possam trabalhar com seus pares, estimula muito isso, né? Ajudar um ao outro nas atividades, elaborar também, construir também. Então, isso deve fazer parte de uma rotina elaborada pelo professor, né, planejada, para ajudar nesse momento. E nós não deixamos de usar as telas, né? Nós temos lá projetos que são bem sucedidos, bem conduzidos e ajuda também na questão da aprendizagem. Então, sempre usar de uma forma adequada, o uso deve ser usado de forma inteligente e ética e com certeza isso vai agregar na vida do aluno. Bom, pensar numa proposta de atividade onde tenha o foco principal as interações, eu creio que seja de muita importância que o professor propicie momentos de atividade sempre no coletivo. São momentos que traz para as crianças reflexão, eles expõem os seus sentimentos, os seus medos, né, suas angústias. Então é importante que o professor tenha esse vínculo, crie, né, esse vínculo com o grupo para que esse espaço seja um espaço de escuta, de fala dos alunos e que as crianças também nesse momento elas possam ter a oportunidade de construir as regras de convivência dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Cuidar dos espaços coletivos, como organizar a sala, como nós podemos organizar nossas mesas, nossas cadeiras, de forma que todos possam se ver, se olhar, né? Participar desses momentos. Então, é importante que nesse momento de interação, haja também um tempo para que as crianças, um espaço para que elas possam participar na construção dessas atividades, porque elas vão se sentir valorizadas, ouvidas, e eu acho que é por aí que nós devemos iniciar. Obrigada, Silmara. Obrigada, Gilmara. Que falas potentes, né? Agora é a minha vez e eu quero começar contando, né, de onde veio o meu olhar sobre esse tema, porque não foi, né, só na faculdade, não foi só nos estudos, foi na vida mesmo, né? Foi na prática, foi observando. Eu sou professora há muitos anos e eu, como professora, eu comecei a observar algumas coisas nas crianças que me preocupavam muito. Crianças com irritabilidade constante, crianças sem rotina estabelecidas, crianças com dificuldades de conviver
com outras crianças, de se comunicar, de prestar atenção numa história simples. Crianças com dificuldades de concentração, concentração que eu digo é concentração no geral, né? Tudo que é apresentado. Um detalhe que me chama, né, muita atenção nas crianças da creche é o sono excessivo, né? Crianças que não conseguem acordar de jeito nenhum, né? Crianças do ciclo final, que a gente chama, são crianças que têm já 3 anos, né? Dos 3, que até do meio para o final do ano vão completando 4 anos, né? Elas chegam na creche pesadas, sem energia, né? E assim, a gente precisa dar conta da rotina. Elas chegam no colo, né? E a gente recebe essas crianças. Inicialmente deitamos ela no colchão, só que a gente tem o horário, né? A gente precisa sair da sala para tomar café e nós não conseguimos acordá-la. A gente acaba levando no colo, ou quando a gente precisa levar ela andando, a criança vai jogada, né, com a cabeça jogada. Quando chega na mesa, a criança não consegue se alimentar, fica com a cabeça deitada na mesa dormindo, na roda fica deitada. E já houve situações que a gente precisou deixar, né, ela com a equipe gestora para dar conta dessa rotina e ter que ligar para a família, né, para a família ir buscá-la, porque a criança ela não conseguia acordar de maneira alguma, né? E aí fizemos conversas registradas, onde a família nos relatou que a criança todos os dias ia dormir 3, 4 horas da manhã, né? Porque tinha um irmão mais velho e os dois ficavam no celular e os pais precisavam dormir porque estavam cansados, né? De um dia do trabalho e que eles não conseguiam controlar uma criança de 3 anos de idade, né? E aí, isso, né, foi se tornando um padrão. E eu fui percebendo que esse padrão ele tinha uma relação direta com o uso excessivo de telas. Quando nesse tempo de observação, né, veio o meu neto. Quando ele nasceu, eu me peguei olhando para ele, né, e aquele olhar de professora, né, aquele olhar de avó ao mesmo tempo. E aí eu pensei, né, eu não quero isso para ele, né, eu não quero que ele chegue na escola do jeito que eu vi essas crianças chegarem, né, eu não quero ele com essa irritabilidade, né, ele distraído, ele sem saber brincar, né, ele respondendo para a mãe, para os avós, né, para o ciclo familiar deles, né. Eu não queria ele sem saber esperar, sem saber conviver com outras crianças, né. E aí, foi essa mistura, né, que eu via na creche, que eu via em outros ambientes, que me trouxe até aqui. E aí tem outras experiências também que eu queria comentar com vocês, né, que eu observava muito, assim, por exemplo, eu estava em restaurantes, né, quando ele nasceu, a gente sai muito com ele, eu e meu marido, e a gente vai muito em espaço kids, né, e eu reparei que em espaço kids, as crianças, elas não estavam brincando nesses espaços, né, elas estavam sentadas junto com os pais, né, no celular, ao invés de brincar. Nas praças, né, a gente leva muito também para brincar de motoca, né, para explorar. A gente tem aqui no nosso município bastante praças com areia, né, com brinquedos, e as crianças brincam assim por pouco tempo, né, 10, 15 minutos, e aí já vão até seus familiares já em busca, né, de tablets, de celulares para poder, né, assistir alguma coisa ou jogar. Aconteceu no clube também, né? Janeiro, calor. Quantas famílias, né? Eu ouvi as crianças saindo da piscina e falando, mãe, quero ir embora. E a mãe tinha acabado de chegar, né? E a mãe falou, poxa, mas a gente acabou de chegar, vamos aproveitar, né? O espaço, tá calor, tá super gostoso. E aí a criança, não, eu quero ir embora, tô cansado, tô com fome, tô com dor de cabeça. Aí quando a mãe cedia, falava, tá bom, pega lá o seu celular, tá dentro da minha bolsa. E a criança pegava, deitava na esteira e lá ficava. Aí ficava um tempão e eu observava tudo isso, sabe? Então, olhando ao redor, né, quantas crianças estão com o celular, né, e com o tablet na mão?
Quantas crianças, né, estão com um fone de ouvido nesses lugares, né? Elas estão completamente isoladas e fora, né, desse ambiente. E os pais, né? Muitas vezes também estão no celular. Isso não é julgar, sabe? Eu entendo também, né? Porque a vida é corrida, né? O trabalho não para. E o celular, né, como a professora Silmara bem comentou, ele acabou virando babá, né? É rápido, é eficiente, ele resolve ali o choro em segundos, mas a que custo? Né? O que eu vejo na creche é o resultado disso. A criança, ela não sabe esperar. Ela não consegue ouvir uma história do começo ao fim. Ela mal consegue ficar sentada, sem mexer na roupa, no amigo que está do lado, sem mexer no sapato, né, sem incomodar o que está ao lado. Não estou querendo dizer que crianças de 3 anos elas precisam ficar sentadas com uma postura ali para ouvir a história, né? Mas ela pelo menos precisa olhar e ouvir, né, a história, pelo menos atentamente, né? Que frustram com qualquer coisa que não sejam imediatas, vídeos de crianças brincando, crianças que se frustram com qualquer coisa que sejam imediatas, que assistem vídeos de outras crianças brincando, mas não brincam. Isso que me pega muito, né? Essas crianças que ficam no YouTube assistem outras crianças fazendo brincadeiras em lugares ao ar livres, coisas que são super legais, mas que elas mesmas não sabem brincar. O que tem me chamado muita atenção nisso tudo, em específico, é o YouTube. Por que o YouTube? Porque o YouTube, ele é rápido, são vídeos curtos. Quando a criança ela assiste televisão, esse programa ou desenho infantil, ele tem começo, meio e fim. Ele aprende a esperar. A criança ela aprende que a história ela vai se desenvolvendo. Ela desenvolve a atenção. Quando a criança ela fica no YouTube, especialmente nos vídeos curtos, já acontece ao contrário. Os vídeos são rápidos, um atrás do outro, sempre mudando. O cérebro dela aprende a buscar os estímulos novos o tempo todo. E quando não tem um estímulo novo, ela fica entediada, ela fica irritada, imediatista. Por isso, quando eu oriento as famílias, eu digo: se quiser oferecer para a criança assistir, prefira a televisão. Ela fica parada num lugar só, você não transfere a televisão de lugar, né? Quando você vai sair, você não leva a televisão junto com você. Então, o tempo tem uma estrutura. E o melhor de tudo, né? Alguém da família pode sentar junto, pode oferecer um ambiente ali propício, pode comentar esse desenho, pode dramatizar, pode fazer uma pipoca ou um lanchinho, né, que a criança esteja já acostumada a comer. E essa família reunida é importante para ela, né? Pode comentar esse vídeo. E isso transforma passivo em ativo. E não precisa assistir tudo de uma vez. 20 minutos hoje, 20 minutinhos amanhã. E aí a criança, ela aprende a esperar pela continuação. Aprende que nem tudo precisa ser agora. E para ajudar esses pais, né, nas dicas que a gente dá em reunião de pais, a gente comenta sobre isso. A escola já tem feito esse trabalho para diminuir, tanto na creche, né, que é de 4 meses de 3 a 4 anos, para quando chegar lá no fundamental, né, diminuir essas perdas que a gente vem tendo, né, conforme as professoras já tinham comentado, dessa atenção. E recentemente nós tivemos um curso que uma psicóloga foi oferecer sobre o uso excessivo de telas. E num determinado momento, essa psicóloga que conduzia esse curso foi super constrangedora entre ela, né, e os professores que estavam participando,
nós observamos que os pais, no momento do curso, eles estavam no celular. E alguns pais que estavam com as crianças no colo estavam oferecendo para a criança o celular. E aí nós observamos, né, com todo cuidado, nós pedimos, né, licença, pegamos essas crianças para que os pais pudessem prestar atenção nessa formação e levamos as crianças para um espaço do brincar que nós temos na creche, né? Então, o constrangimento foi tão real, mas também foi tão necessário, porque não tem como pedir para a criança ter uma relação saudável com a tela se o adulto, que é a referência, não tem. E aí vem uma questão que eu ouço muito, né? Ai, mas eu não tenho tempo. E eu entendo, de verdade, né? Eu entendo, mas o que a gente tenta mostrar é que ensinar a brincar não exige um tempo esperado, especial, planejado. Pode acontecer no nosso dia a dia, né? Quando a gente chega de casa do trabalho, a gente vai para a cozinha, precisa fazer uma comida, lavar uma louça, a gente pode chamar a criança para brincar. E aí a gente pode oferecer panelas, a gente pode oferecer potes, né, esses utensílios de cozinha para a criança, né, ir brincando ali. E aí a gente vai conversando, vai perguntando como foi seu dia, né? A gente pode fazer até dirigido essas perguntas, porque se você perguntar para a criança, e aí, né, como foi o seu dia? Na cabeça da criança, para quem entrou 7 horas na creche, né, e saiu ali 5h30, 6 horas, é muito tempo para ela pensar como foi o meu dia. Então, você pode direcionar essa pergunta, né? O que te fez sorrir? O que te fez chorar? Porque a criança ela vai centralizar naquilo e ela vai conseguir te explicar melhor. Outra situação também que é importante, quando você estiver dobrando uma roupa, colocando uma roupa para lavar, pega os pregadores, prende na roupinha da criança, pede para ela ir tirando esse pregador, você já trabalha esse movimento de pinça, pede para ela ir pegando as roupas do cesto e te entregando, vai pegando as roupas de dentro da máquina, vai entregando para ela, se você tiver aquele varalzinho de chão, pede para ela ir pendurando no varal, envolve a criança na sua rotina, porque enquanto você está dobrando a roupa, ela pode estar ao seu lado e inventando uma brincadeira com peças. O brincar, ele pode caber na rotina. O que não cabe é a ausência e a atenção. E o que o brincar, eu sempre falo, né? O brincar ele é tão importante que ele deixa, ele deixa a criança com essa imaginação, com essa criatividade muito mais ativa, né? Existe um tipo de brincadeira que os estudiosos chamam de o brincar simbólico, né? Que é quando a criança usa um objeto para representar outra coisa. Então, por exemplo, um pedaço de pau, né, ali de cabo de vassoura, ele pode virar um cavalo. Uma caixa, né, de papelão, ele pode virar um castelo, ele pode virar um caminhão, uma toalha pode virar, pega umas cadeiras, pode virar uma cabana, pode virar uma capa de super-herói. Dos grandes estudiosos da infância, né, o Winnicott, ele diz que brincar é a base do desenvolvimento humano. E isso não é frescura, não é passatempo, é um trabalho sério da criança. É na brincadeira simbólica que ela envolve a linguagem, a criatividade, a empatia, a capacidade de resolver problema, de lidar com essas emoções. É brincando que ela aprende a ser gente. E quando a tela entrega tudo, né, o cavalo já vem animado, a história ela já vem contada e o herói ele já vem desenhado, o que acontece, né? Ela tira da criança justamente esse trabalho, esse esforço criativo que é, na verdade, o maior presente que a infância ela pode oferecer. Então, para finalizar aqui, né, fica com uma imagem simples, né? Um pedaço de pau no chão, ele pode virar muitas brincadeiras, né? Ele não tem bateria, ele não tem tela, não tem instrução de uso, mas nas mãos dessa criança, com um espaço para imaginar,
ele vira N coisas, vira uma varinha mágica, pode virar um microfone, pode virar um cavalo. Esse pedaço de pau representa tudo aquilo que eu defendo, representa o tempo que a família precisa dar, representa a atenção que o adulto precisa oferecer, ele representa o espaço que a escola precisa proteger. Proteger o brincar é proteger a infância. E proteger a infância é, no fundo, proteger o futuro. Muito obrigada.